Quero que você vá abrindo a sua Bíblia aí, justamente no texto da nossa campanha, que vamos falar um pouquinho sobre esse texto. O texto fala em Mateus 28, desde o verso 16 até o verso 20. Eu sei que o nosso texto lema está relacionado com só o verso 19, parte do texto do verso 19, mas para entrar dentro do contexto e possamos entender um pouco ao que Jesus chegou a dizer essas palavras. Então, Mateus 28, 16 a 20 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai amado, quero me alinhar contigo, Senhor, nesse momento, que eu possa ser instrumento da tua mensagem nesta noite. Que meus irmãos possam entender o que tu tens planificado para a vida deles. E que possam eles levar em seu coração e em sua mente, meditando durante a semana o que tu tens para eles e para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vemos então como nosso título, né? Eu vou discipular. O texto que eu acabei de mencionar, ele está acontecendo já praticamente no final do tempo de Jesus aqui na Terra. A grande comissão é um marco na fé cristã. A passagem que acabamos de ler apresenta justamente o momento definidor na vida dos apóstolos e na direção clara para todos os seguidores de Jesus Cristo. Assim como os apóstolos que receberam a grande comissão, diretamente de Cristo, somos chamados a absorver e aplicar os mesmos ensinamentos. Ao realizarmos isto, estaremos nos embarcando em uma jornada de crescimento espiritual e é um compromisso mais profundo em nossa fé. Ao lermos esses últimos versos do capítulo 28, nos estamos aproximando ao fim da jornada de Jesus aqui na Terra. A cena se passa na Galiléia após a ressurreição de Jesus. Ele, então, cheio de alegria pela vitória de Jesus sobre a morte, porém confusos e talvez com um pouco de medo sobre tudo o que ia acontecer ou o que significaria esta no futuro. Vemos uma cena. Jesus está com eles estão alegres, porém alguns duvidaram. E a dúvida é pecado? Não. Muito pelo contrário. Porque através das dúvidas, a gente procura saber até ter certeza. Muitos entramos no Evangelho com os olhos fechados. Porque os nossos pais disseram que era bom, porque os nossos pais disseram que é o caminho a seguir e nós simplesmente obedecemos. Mas às vezes não entendemos por que estamos aqui dentro. Porque nós aceitamos em algum momento a Cristo. Alguns que não que não nasceram dentro de um lar cristão, provavelmente ao entrar no Evangelho tiveram muitas dúvidas. Será que isso aqui é real? As dúvidas são pecado? De jeito nenhum. Mas nos levam à seguinte etapa: procurar saber a verdade. Procurar na palavra que é verdade para poder tirar essas dúvidas. Então, quando você sente dúvidas, procure na palavra. No caso, falando do Cuio, igreja,
Se alguém que estiver aqui na frente, você falou, opa, fiquei com uma dúvida nisso. O que eu devo fazer? Procuro uma pessoa que saiba um pouco mais para poder entender e me explicar através da palavra de Deus. É neste contexto de incerteza e esperança que Jesus escolhe entregar esta ordem. Primeiro, ele declara a sua autoridade suprema e logo lhes entrega a missão: fazer discípulos de todas as nações. Jesus disse: me entregue toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Opa, sobre essa autoridade, então agora eu envio vocês com a mesma autoridade para primeiro fazer o quê? Ir. E segundo, fazer discípulos, que é o ponto que vamos ver nessa noite. Lembremos que naquele tempo o povo de Israel estava sob o jugo do Império Romano, que era a maior força política e militar do mundo naquele tempo. Os judeus, incluindo os discípulos, viviam sob a ocupação romana. Então eles esperavam que o Messias libertasse Israel do domínio romano. Eles esperavam que Jesus fosse uma espécie de general com força militar para destruir todo aquele jugo do Império Romano. Mas Jesus estava apresentando outro tipo. Obrigado, querida. Mas Jesus estava apresentando um tipo diferente de reino, um reino espiritual que não era limitado por fronteiras geográficas ou políticas. Quando Jesus instruiu seus discípulos a fazer discípulos, quando Jesus instrui seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, ele estava expandindo drasticamente a visão deles sobre o que o reino de Deus poderia ser. Não era um reino restrito a Israel, mas um reino que abrangia todo o mundo. Lembremos que antes de Jesus, cada povo tinha os seus próprios deuses. E todos, por meio da guerra, fazia crescer ou diminuir o seu Deus. Quando Israel conquistava, lembremos aqui, quem lembra da história de Raabe, Josué mandou espiões para verem a terra de Jericó. E uma mulher que estava lá, era uma meretriz, falou: eu vou ocultar vocês, porque eu sei que aquele que você serve é maior. E eu quero que você me prometa que há de salvar a minha e a minha família. E os espiões falaram o quê? Pode ficar tranquilo. Faça de tal ou tal forma que você... por favor, que tá... Realmente eu estou tremendo aqui na frente. Apesar de vir do Rio Grande do Sul, eu sou mais baiano agora que chileno. Ah, obrigado. Voltando aqui. Raabe já conhecia e já de ouvir falar sobre esse Deus maravilhoso. Mas, então, sobre isso, eles vemos como Deus não é restrito simplesmente a Israel. Porque se já aquele povo, Jericó, conhecia de Deus, é porque Deus já... Mas, muitas vezes, os próprios povos restringiam isso. Vemos outro caso como o de Jonas, que teve que sair de Israel e pregar o evangelho a Nínive, que eram seus inimigos. E Nínive simplesmente se humilhou e Deus não os destruiu. Opa, mas se Deus é de Israel, por que Nínive sabia de Deus? Então, o que... Novamente, Jesus quis implantar nos seus discípulos é dizer: Deus não se limita somente a Israel, a Jerusalém, vai além. E graças a isso, nós fomos alcançados hoje, aprendemos que nós fomos alcançados porque somos adotivos. E colocamos esse carimbo que é o Espírito Santo. É importante ter em mente que neste contraste, por um lado, as perspectivas dos discípulos e, por outro, a realidade da ordem de Jesus.
Esta missão os levaria para fora de suas fronteiras, fora de sua zona de conforto e de suas expectativas anteriores. Como diz Atos 1:8, complementando o ide fazer discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando se fala aqui serão testemunhas em Jerusalém, era no centro do que era aquele tempo, o centro religioso daquele tempo. Judéia era a região onde ficava, então era um pouco mais expandido. Samaria era o lugar onde não queria, ou seja, não se gostava o judeu com os samaritanos. E até os confins da terra significa fora do país de Israel, ou fora do território de Israel. Então, portanto, vão e façam discípulos. Já aprendemos que o verbo apresentado aqui, portanto, vão, o verbo ir, quer dizer que enquanto vocês forem caminhando, enquanto vocês forem pela vida, enquanto vocês estiverem trabalhando, ou estudando, ou indo com a família, ou indo ao parque, ou indo ao futebol, vocês façam discípulos. Como assim? Será que dá para fazer discípulos enquanto eu vou caminhando pela vida? Claro. E eu vou explicar por quê. Então, cabe a pergunta, justamente, como é que eu faço isso? Como é que eu faço discípulos? Entendemos que discípulo é todo aquele que é aluno ou aprendiz. Não é verdade? Todos, de certa forma, somos alunos, visto que não possuímos todo o conhecimento do mundo. E somente um tolo seria capaz de dizer que sabe de tudo. Então, se alguém disser para você, eu sei de tudo, não preciso aprender mais nada, saiba que essa pessoa é um tolo, uma tola. Porque sempre vamos aprender. Um sábio falou uma vez, eu não sou mais sábio porque sei de tudo. Eu sou sábio porque continuo aprendendo. Assim, nas coisas mais simples que possamos fazer, sempre queremos saber mais. Inclusive, se é uma coisa que não nos agrada. Saber como terminar de forma rápida para curtir ou fazer as coisas que mais nos agradam. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com vocês. Com as crianças também já acontece. Você está na vida, gostou de uma disciplina na escola, você segue por essa mesma linha. Às vezes, a vida nos leva a não trabalhar naquilo que você gosta. E acontece muitas vezes. Mas no seu trabalho, você busca resolver coisas de forma rápida para terminar aquilo que você não gosta. Acontece ou não acontece? Às vezes, a gente, por uma habilidade que nós temos, conseguimos dar-nos conta do processo e agilizamos esse processo, não cortando beiradas, mas fazendo de forma eficiente o processo, que antigamente se fazia de forma lenta e você aprendeu desse jeito. Às vezes você pula vários processos porque sabe que no final vai dar aquele mesmo resultado que você vai... Mas você entendeu, baixo que um conhecimento que você adquiriu. De forma simples, da mesma coisa que andar de bicicleta. No princípio, você aprendeu a caminhar. Depois você subiu na bicicleta e levou muitos tombos. E caiu várias vezes. Mas no final, você subiu na sua bicicleta e começou a andar nela. Depois você começou a dar pulinhos através dos quebra-molas. E começou a voar nas bicicletas. Levou tombos, sim, mas já não era porque não sabia andar de bicicleta. Depois você começou a andar com uma roda só e fazer piruetas. Alguns quebraram bicicletas, né? Com certeza. Mas outros criaram numa habilidade simples algo que eu não poderia fazer. Eu sei que muitos não. Mas o que eu quero dizer com isso é que você
com essa habilidade pode ensinar. Mesmo as crianças podem ensinar. Como assim? Uma criança aprendeu uma brincadeira de forma rápida. O pega-pega. Aí a outra ficou olhando e observando. Mas para poder entrar na brincadeira, ele precisa aprender como se brinca. Então veio aquele que aprendeu mais rápido e ensinou. Não, pega-pega funciona assim, assim, assim. O esconde-esconde. Não, você conta até certa quantidade, a gente esconde. Você tem que procurar a gente. Todos nós somos alunos. Todos nós, de certa forma, somos discípulos. Outra coisa, a internet tem nos proporcionado muitas vezes respostas aos nossos questionamentos relacionados aos nossos temas de interesse. Façam discípulos. Vamos ver, vamos responder como fazer discípulos. Já tivemos em nosso EBD o curso de relacionamento discipulador e o curso de aconselhamento cristão. Você participou? Alguns participaram e receberam o seu diploma. Parabéns por isso. Então, faremos hoje de forma prática como fazer discípulos. O discipulado nada mais é que formar Cristo na vida de alguém. Todo pai deve ser um formador de Cristo na vida de seus filhos. Essa é a sua missão, é a sua obrigação. Se você não está fazendo isso, está negligenciando uma coisa que é muito importante: dar a conhecer Cristo na vida de seus filhos. E Deus vai cobrar isso de você. O relacionamento discipulador é uma relação entre uma pessoa que é mais madura espiritualmente e outra que deseja ser madura em Cristo. Ou seja, é uma relação de amizade intencional com o propósito de fazer discípulo. Já vimos que a gente pode fazer discípulo com coisas que são fáceis para nós, habilidades. Agora estamos falando sobre o discipulado ou fazer discípulos relacionado com Cristo. Então vamos ver alguns passos simples que precisamos entender desde o ponto de vista de um discipulador para um que vai querer começar essa caminhada com Cristo. O discipulado, primeiramente, deve ser pessoal, ou seja, um a um. Você não pode gerar um discipulado grupal, sempre um a um. Para ter efetividade nesse relacionamento de amizade, o discipulador deve ser um a um, para que dentro das conversas dadas, ela possa se sentir mais à vontade. Dificilmente a pessoa se abrirá em um grupo de pessoas. Por isso, é mais efetivo o discipulado dessa maneira. Dentro da primeira etapa, você também saberá se realmente o seu discípulo nasceu de novo. Na palavra nos mostra como Jesus tratava com seus discípulos a sós. Um exemplo foi com Pedro. Em Mateus 26, 33 e 34 diz: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Uma relação junto com o seu discípulo Pedro, a sós. Ele não falou para o grupo, simplesmente Jesus e Pedro. E outra vez, depois de ter acontecido a morte e ressurreição de Jesus, em João 21, 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Relacionamento um a um. Jesus soube levar os seus discípulos, o grupo de 12, a um relacionamento pessoal um a um. E a cada um, conhecendo a personalidade, conhecendo tinha um trato com ele de forma diferencial. Com Pedro aconteceu isto. Com João aconteceram outras coisas. Com Judas aconteceu outras coisas. E o trato deles
foi cada um diferencial. Quando estavam em grupo, não falava de uma relação mais pessoal, falava de uma forma geral, ensinando o que deveriam fazer. Quando você tiver a oportunidade de discipular alguém, faça um a um. Vai ser muito bom para a pessoa que está discipulando. Agora, um ponto interessante aqui é que você vai perceber se a outra pessoa realmente recebeu Cristo ou não. Porque em vez de discipular, o que ele realmente precisa é ser evangelizado. Porque você nota de que essa pessoa ainda não reconheceu, se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus genuinamente. Porque o que ele quer, na verdade, são outras coisas ao tratar contigo. Então, a gente precisa ter essa percepção. Segundo, o discipulador deve mostrar a importância do tempo a sós com Deus. O discipulador deve mostrar que podemos nos relacionar com Deus através de Jesus. Mostrar que podemos amar a Deus e ser amados por Ele. Que podemos ter esse relacionamento direto com Deus para que possamos ver esse crescimento pessoal da pessoa. Devemos sempre perguntar como tem sido esse tempo a sós com Deus. Para poder discipular e ver o crescimento dessa pessoa, ele precisa estar dependente de Deus. E isso é um relacionamento que o discipulador deve implementar no seu discipulado. Por quê? Porque senão ele vai virar dependente de mim, em vez de Deus. Eu preciso que ele seja, igual que eu, dependente de Deus. E para isso ele precisa ter um relacionamento diário a sós com aquele que nos criou, com seu Criador. Então eu devo levar aquele que estou discipulando a ter esse real encontro com aquele que me criou, com aquele que nos criou. E isso vai edificá-lo, assim como ter respostas, não de mim, mas sim de Deus diretamente, através de sua palavra. O terceiro passo é: o discipulador ensina com exemplos. Essa parte é difícil para a gente, né? A gente fica como um telhado de vidro, sem poder fazer aquelas coisas, mas aí está a questão. Se nós andamos com Cristo, seja telhado de vidro, seja telhado do que for, não deveríamos ter erros. Vamos cair, sim, mas esse vamos cair vai ser com arrependimento. Enquanto os outros estão olhando para mim, como Paulo falou, né? Olhem para mim como eu sou imitador de Cristo, olhem para mim. Do mesmo jeito, esse mesmo pensamento tem que cair em mim. O discipulador precisa andar com o discípulo, pois deve mostrar como é ter Cristo, como é ter uma vida em Cristo. E, para isso, que na convivência com o seu discípulo, podemos mostrar quem é Cristo através de nós. Ele precisa ver como é você no dia a dia, contrato com as pessoas, famílias, vizinhos. Ele precisa ver como você trabalha, como é no futebol. Muitos se transformam quando jogam futebol. É certo isso? Os jogadores de futebol aqui na sala? Os que são jogadores de futebol se transformam quando jogam ou continuam sendo cristãos? Depende. Depende se me fez uma falta muito forte. Como é que é o vocabulário quando estamos jogando futebol? A gente continua com o mesmo vocabulário quando entramos aqui na igreja? Temos que ser assim. Se somos imitadores, assim como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Entendeu? Vamos nos divertir. Aquele que eu estou discipulando, ele deve viver como se estivesse vendo Cristo jogando futebol. Como seria Cristo jogando futebol se levasse uma rasteira? Glória a Deus, diria. Tá tudo bem. Não foi nada. Será? Sejamos imitadores de Cristo, para sermos exemplos. O discipulador, número 4. O discipulador deve orar junto com o discípulo. O discipulador deve orar com ele, por ele, e ensinar a ele a orar. E, claramente, com a prática, ele poder orar também. Quando temos nosso discipulador,
Quando temos aquele que estamos discipulando, a gente precisa ensiná-lo a falar com o nosso Deus. Eu ensino, assim como Jesus ensinou para os seus discípulos o Pai Nosso, nós também devemos ensinar ao nosso discipulando como orar e falar com Deus. Como ler a Bíblia. Muitos dizem, poxa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por que será que acontece isso? Será que não pedimos inspiração divina para poder fazer uma leitura que essa venha a falar ao nosso coração? Devemos ensinar aos nossos a orar. Crie um ambiente propício como quinto ponto. O discipulador deve criar um ambiente propício para a confissão. O discipulador deve deixar o seu discípulo à vontade, para que ele possa chegar a confessar os seus pecados e liberar perdão. Visto que quando nos confessamos uns aos outros, somos sarados do nosso orgulho e conseguimos tirar as nossas máscaras e nos apresentar tal qual somos. E isso é muito poderoso. Mostre que você sempre está disposto a ajudar. Quando estamos discipulando alguém, precisamos nos apresentar tal qual somos. Tanto ele, você como discipulador, deve se apresentar tal como é, sem máscara. Já que ante Cristo nós somos todos iguais, com pecado, sem pecado. E Ele quer que nos mostremos como corresponde. O discipulado é um chamado contínuo e dinâmico para cada discípulo de Jesus. À medida que nos comprometemos a conhecer a Cristo, cuidar uns dos outros e cumprir a missão de Deus, somos moldados e transformados pelo poder do Espírito Santo. O discipulado não termina nunca. Começa quando eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento eu sou salvo. Mas vamos passar por um processo. Esse processo se chama santificação. Onde estou sendo salvo. Sou salvo. Estou me salvando. Para que quando chegue no dia em que as trompetas soem, o ato mesmo de ser salvo será consumado. Só que para isso eu preciso crescer. Eu preciso me alimentar. Você tem se alimentado direito? Você tem esse estar a sós com Deus, em comunhão, orando, buscando na palavra, entendendo o que está escrito? Você precisa de ajuda, muitas vezes, para entender a palavra? Temos muitos aqui na igreja onde você pode compartilhar isso. Se você é uma dama, pode chegar a uma dama que tenha mais maturidade espiritual e dizer, sabe que eu não entendi o que está acontecendo aqui. Eu li essa parte, me chegou, mas eu ainda não entendi o que quer dizer. Nós nos dizemos que somos uma igreja aberta a receber e abraçar a todos. É nesses momentos que o discipulado entra em ação. Quando abraçamos aquele que, sendo novo, ainda não levou, está levando, né, aos pouquinhos uma vida em Cristo, mas ainda não consegue chegar ao seu auge, poder explicar por que você ainda não chegou ao seu auge. Isso é com o tempo, e isso é aprendendo. Todos nós, incluindo eu, incluindo o pastor Arno, continuamos aprendendo mais e mais todos os dias a palavra. Porque todos os dias, quando lemos a palavra, estamos sugando, estamos nos comunicando, estamos recebendo de Deus o que Ele quer dizer para nós. Você quer continuar sendo uma criança espiritualmente? Não leia nada. Mas também a bênção que vai chegar sobre você não vai ser a mesma para aquele que realmente buscou e se aprimorou e continuou
e começou a ser maduro espiritualmente. Porque Deus é esse sim, vai entregar a sua bênção porque entende o que Ele quer para você, para Ele. Se você quiser ser uma criança, não faça nada. Agora, se você quer realmente ter uma atitude de um cristão de verdade, busque todos os dias. Você pode começar com 5 minutos. Verá que 5 minutos serão curtos. Depois busque por 10. Você verá que 10 minutos é curto demais. Depois você vai continuar com 15, 20. Até que você viva Jesus toda a vida. E assim como diz a palavra, portanto, vão e façam discípulos. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa mensagem possa chegar ao seu coração. Para que no dia, quando estejamos lá na glória, possamos dizer, sou salvo, fui discipulado, eu pude discipular alguém, eu consegui ensinar da palavra de Deus a alguém, eu pude, com meu exemplo, levar mais um aos pés de Cristo. Essa é a questão, essa é a questão. Que Deus nos abençoe, meus amados. Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus pela bênção de poder nos ter permitido nos encontrarmos neste lugar, por ter nos permitido ter você aqui conosco, olha que bênção, e ter nos permitido ter este momento tão gostoso, tanto na nossa EBD, que terminamos com um grupo muito bom de irmãos aprendendo sobre o que é eclesia, sobre Kahat, não é verdade? Entendendo do que era o conceito igreja e qual era a nossa missão e fundamentos aqui. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos mostras, Senhor, todos os dias, através de Tua palavra, através de tudo que criaste, Senhor, o quanto amor Tu tens por nós. Obrigado, Senhor, porque eu vou discipular. Eu quero ter esse compromisso de poder ensinar com as minhas ações, com o meu exemplo, o caminho de Cristo às pessoas. Ó Deus, permita-me, Senhor, a ter um para poder discipular e que meus irmãos também possam, de alguma forma, se comprometerem em dizer, Deus, me mostra alguém para ensinar, alguém para poder evangelizar ou alguém que possa ensinar sobre o Evangelho, porque assim eu possa crescer com essa pessoa e ir crescendo também através do que Tu nos ensinas. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por que Tu colocaste nos meus lábios, para que é o que Tu querias apresentar ao Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.